é dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Não importa. Por quê? Porque lá havia uns jogos. Havia repolho, brócolis, tinha pastel. Não, mas o melhor era isso que a gente vai falar aqui tinha uma hoje. banquinha com brinquedos horrorosos satânicos e jogos, Exato. joguinhos. E é deles que a gente vai falar aqui hoje. Deles. Dos melhores jogos que vendiam na feira. Eu tenho um medo instaurado da feira. Porque na feira vendiam aqueles bonecos do Goku com cabelo azul, muita coisa. Agora tem o Dragon Ball Super, que tornou toda essa pirataria Real. canônico. Canônico. A pirataria da feira entrou pro cânone do Dragon Ball! Agora você imagina, se naquela cartela que vem vários bonecos e tem o Buzz Lightyear no Avengers, se torna real. Muito bom. Pensei nisso. Pensem nisso. Vamos começar falando de Mônica no Castelo do Dragão, que é uma remasterização do jogo Wonder Boy em Monsterland. Isso é uma história famosa. Sim. Foi lançado em 91 pela própria Tectoy, esse jogo aqui. Que, tipo, eles pegaram o jogo pronto da gringa... Botaram a Mônica. Botaram a Mônica e... assim. Lá nos primórdios, do começo dos anos 90, os consoles clonados já dominavam o mercado brasileiro. Inclusive, a gente já falou disso aqui no Pocando, né, no outro vídeo, assista. E depois de lançar o Mega Drive, a Tectoy decidiu ir além, fazendo o seu próprio jogo. Que incrível. Simplesmente colocando os sprites da Mônica no jogo que já existia. Algo Ficava lá a simples. Mônica lá. Sou a Mônica, sou a Mônica no Tipo, outro não jogo. tem nada a ver com as histórias da Mônica, tem uns monstros X. Nada a ver. Tem nada a ver. É a Mônica no imaginário de qualquer outra E a coisa. Mônica tinha que derrotar o Capitão Feio e os seus aliados, sob a pena aí de se falhasse e ser transformada num monstro poluído. Nojeira pura. Wonder Boy, o menino maravilhoso, né? O game original, ele mistura elementos de Mario e também de Zelda, com o protagonista usando uma espada pra derrotar os inimigos. E quando ele foi adaptado com o sprite da Mônica, ele recebeu o Coelho Sansão pra dar umas porradas nos amigos, nos E inimigos. o que eu acho que é assim, esse jogo já é uma reciclagem de Mario e Zelda, o original. Aí os brother pega, mastiga e esgurmita de novo com a Mônica. Discuta ecologia. Meu Deus. O jogo, que pode parecer uma maluquice, teve a colaboração e a autorização do Maurício de Souza Produções pra ser feito, tornando algo oficial. Está no cânone mônico. Game Shark. Game Shark Cola. Eu já não passo mais no teste do tchau, acho. Não? A questão é a seguinte, Game Shark, cara, Mas eu não tinha coisa isso, boa. eu tinha o bagulhito. bagulhito. É um bagulho que você colocava atrás do PlayStation. Pra quem não sabe o que é Game Shark, era uma ferramenta que tinha o CD, tinha esse treco aí alienígena que o Jack tá falando. A caixinha. Mas a ideia era que você conseguisse utilizar códigos e trapaças em jogos que não tinham códigos de trapaças, entendeu? Sim, então ele muito hackeava o jogo Era um e metedor de modificava. E o que era da hora que não era só cheat, assim, fazia uns bagulho bugado, tipo, se você quer que, por exemplo, o personagem atravesse as paredes, É meio isso. num jogo que não era pra atravessar a A parede. Game você Shark virou até gíria, né? buga. Tipo, quando o cara era muito foda na parada, falando: aê, tiozão, tá usando Game Shark, hein, mano? Você é louco. E como a internet não era essa coisa de hoje em dia, né? Coisa de Snapchat, hello, muitas blogueiras, não era desse jeito. O jogador que quisesse fazer um código ou outro lá no seu jogo favorito, com certeza ele ia recorrer a um Game Shark, que era a presença certa em todas as banquinhas. Senão a caixinha... O seu Manuel CD vendia absurdo. muito Game Muito, Shark. ele era o próprio tubarão. O Game Shark que era popular no Brasil é a versão em disco, mas originalmente ele era um periférico, descobri aqui agora com o Jack, que o player plugava na entrada serial do PlayStation tijolão. O Game Shark em si não era exclusividade dos consoles da Sony, tinha versões para vários outros consoles também, inclusive em forma de cartucho pro Game Boy. Que loucura, né? Pois é, meu amigo. Loucura. Pirataria, loucura. Agora a gente vai falar do Bomba Pet. Muito maravilhoso. Essa série de atualizações feitas aí pro Pro Evolution Soccer, nosso querido PES do PlayStation 2, localizando o jogo, a realidade e a vontade dos players brasileiros que queriam jogar lá com com seus times maravilhosos. Ronaldinho Soccer. Queriam Já jogar com o tinha. Richarlison e não tinha. Queria jogar com o Luiz Pereira. E vai levantar a bola pra área. O subiu e tirou de cabeça. Tenta botar e joga contra a própria rede. O legal que eles fizeram foi justamente isso. Porque não tinha o Campeonato Brasileiro, tipo, não tinha Fluminense, não tinha esses times, né, que não iam colocar no jogo, né? Corinthians, São Paulo. Então os caras faziam isso muito fiel e foram atualizando. Se você jogou jogos de futebol no PlayStation 2, E é você bem jogou- provável que em algum momento você rodou uma versão do Bomba. com narração do Galvão Bueno e times brasileiros com elenco atualizado e tudo mais. Olha a chance, olha o gol. A chance complicou. Gol!
O projeto começou como um hobby para alguns amigos em um campeonato de bairro, assim como todo mundo, mas logo ele se difundiu muito e virou sinônimo de game de futebol localizado e atualizado, né? Enquanto a Konami demorou um tempão pra trazer uma narração em português brasileira, né, pro PES, inclusive eu estava presente no evento que eles anunciaram que ia ter narração brasileira, tal, né, que a gente eu já Oficial, tive parceria com a Konami, a gente foi pra E3, foram eles que levaram a gente, inclusive valeu Konami, né? O Bomba Pet, muito antes, já tinha o Galvão Bueno e o Kleber Machado lá falando, e era uma fala muito limitada que não tinha muito Aleatório, sentido. Até dá pra chutar no gol. Bateu firme, bola pro fundo do gol. Com muito menos burocracias para resolver, o Bomba Pet é atualizado muito rapidamente. São várias as versões lançadas durante o ano, garantindo aí que o jogador jogue sempre com os times que realmente estão disputando os campeonatos. E isso era muito legal, principalmente para você que torcia para um time E se meio você merda. comprava na feira, você tinha que comprar toda hora, né? Porque você não tinha como atualizar, você tinha que ir lá comprar um novo Bomba Pet. Que era o que a gente fazia. Era isso. Renato Aragão, Xuxa Meneghel, numa comédia irreverente E pra grande elenco. toda a família. Didi na Mina Encantada. Uma versão brasileira pra lá de Bagdá, lançado no Brasil no distante ano de 1978 pela Magnavox Philips. Vai ter muita confusão. A ideia de localizar jogos pro país, né, em onde o jogo vai ser vendido, não é nada nova, é até interessante. E foi assim que o líder dos Trapalhões, que estava em seu auge, foi transformado no protagonista desse jogo maravilhoso aí, do Odyssey. O Odyssey, embora seja um console bastante curioso, ele perdeu feio na briga com o Atari 2600, que vendia aos montes e também dá uma noção de como eram os gráficos na época, né? O que não era gráfico, era aquilo que Olha, você falou já de jogos antigos. Você tinha e que você imaginar imagina. que aquele É quadrado uma proposta, era um inimigo, imagine. é. Observando o sprite lá do Didi no game, o jogador chega à conclusão que poderia ter dado o nome que ele quisesse pra esse personagem. Dedé na Montanha Dourada, Mussum na fábrica de cachaça, poderia ser qualquer coisa. Xuxa pirando nos cogumelos. Zacarias na loja de perucas. É meio isso. Tanto o jogo como o console, eles podem ser considerados aí um marco na história dos videogames no Brasil. E a gente fala um pouco mais deles aqui no vídeo de videogames nacionais que você não conhece. Assista caso você não tenha assistido ainda. Isso, e na feira é no sucesso, você viu o Nossa. Didi na capa, você fala, Ah, mas entra é criança muito comprar pano. o novo Boba Pet, comprar o do Didi, Já pensou? absurdo. As crianças nem Você respeitam o jogando o Didi. jogo do Didi no Odyssey, É. comendo pão com manteiga, e toda vez que você morre, você dá uma mordida no pão. Pra você juntar o céu com o pão e aquela Você é o coisa. pão. E morreu. A questão é a seguinte, consoles portáteis foram muito populares no Brasil nos anos 80 e 90 e era tudo com o mesmo chip chinês que o cara fabricou, vinha 1000 jogos, tinha o jogo do tanque de guerra. Você lembra como era o jogo do tanque de guerra? Do tanque de guerra, não. Você não lembra que era um tanque de guerra de cada lado e os projéteis vinham vindo, você tinha que atirar nos projéteis e ir fugindo. Tinha um outro jogo que era do carrinho, o carrinho ia indo pra cima, tinha um monte de muro. Sim, e esse você vai sim. esquivando Esse do sim. muro. Pro lado de... Esse, o do tanque de guerra, eu não me lembro. Do Tetris, carrinho, sim. tocava a trilha. Você ouvia isso, a criança chorava, entendeu? Eu lembro que uma vez, eu fui tava tendo a festa de agosto em Socorro, tem festa de agosto. Aí eu fui na que é feira. agosto, uma Porque festividade agosto é a específica? aniversário da cidade, aí vem tipo os feirantes, fecha as ruas e tal. A gente tava andando, aquela muvuca, eu parei numa barraca. E tinha um desse 1001, que ele era, eu lembro até hoje, ele era aquele azul, tipo o azul do 3DS, Sim, aquele azul nossa, clarinho. enganando muito, né? E aí eu abri, não, mas não tinha 3DS na época ainda, mas era tipo aquela coisa. Aí eu abri e tinha um LED, você acendia o LED num botão, e tinha 1000 jogos, tinha o jogo do tanque de guerra, que era um absurdo de da hora. E eu joguei um pouquinho, o cara falou, você quer? Custa R$25. Naquela época, rim. R$25. Eu falei, mãe, eu quero. Por Ele 25. falou, mãe, não terás. Minha mãe disse. Claramente. Falei, mas porque 25 quero. reais naquela época era tipo 250 Ela hoje. falou, não terás. E eu lembro que eu passei a próxima hora chorando, arrastando no chão, fazendo todo o escândalo possível. Foi a primeira vez na minha vida que o escândalo deu certo e eu ganhei o negócio. Aquele minigame que o Bolsa era muito fã. Eu sou também. Ele surgiu como um clone pro clássico Tetris, e como não podia ser diferente, o nosso querido povo brasileiro adorou a clonagem, que não era raro sair pra comprar um pastel da feira e voltar com um embaixo do braço, como o Rolandinho, né? Que convenceu a Mas era mãe caro. chorando Mas era caro. a comprar um minigame com o jogo do tanquinho. Os
brick games, eles se popularizaram pelo seu baixo custo, que era justificado primeiro por virem do Paraguai e segundo, não por mentirem, assim, mas por distorcerem a informação de quantos jogos tinha. Tinha tipo 101, 151, 1001, mas na 45 verdade em só um. tinha poucos. Os jogos eram os mesmos, tinham pequenas diferenças ali de atualizações de dificuldade, velocidade, e sempre contando com cópias integrais de Tetris, e aquele jogo da corrida infinita que você tava falando, né? Que vai o carrinho, aqueles murinhos que você tinha que Mas desviar. tinha Snake, tinha esse do tanque de guerra, que era o que eu mais gostava, que era muito louco. Inclusive foi a porta de entrada pra muitos gamers, e apesar de hoje, né, ele ter perdido espaço pros jogos mobile, que são muito mais avançados e qualquer celular aí roda, a nostalgia permanece, e o minigame ou o brick game pode ser encontrado na internet por preços que começam em R$15. Era essa época, a gente se emocionava. Gente, já fui viciado em campo minado, eu lembro que minha mãe não deixava ficar no computador, eu ficava contando as horas pra ir jogar campo minado. Eu jogava o pinball do campo do Windows XP. Era muito bom. Era exatamente esse barulho que eu fiz agora. E aí, vocês gostaram desses jogos maravilhosos vendidos na feira? Nunca tinha ouvido falar deles? Tem algum outro jogo que vendia na feira e a gente não falou aqui? Olha, Deixe seus comentários. esse era um dos patrimônios tombados da feira, que a gente perdeu, infelizmente, são os jogos de feira. O próximo é o pastel. Acabando o pastel da feira, ninguém mais Acabou frequenta. o Brasil, pode fechar o Brasil. Pode fechar o Brasil. Tia, pega o controle, ao invés de largar. Pega e o vem jogar com a pastel gente. na feira e vem... Isso aí.